bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Mais uma aula de arte. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre paisagem e para a gente trabalhar hoje, a gente vai precisar de alguns materiais. Vou pedir para você separar o caderno de desenho. Vou pedir para você separar uma folha de qualquer tipo de papel, de preferência de papel sulfite, mas se você não tiver, não tem problema. De repente, você pode até usar uma folha do seu próprio caderno. Se você for tirar, tira com bastante cuidado para não rasgar e você poder aproveitar e fazer atividade. Se você tiver um caderno que é aquela espiral, aquela molinha, você recorta ali, tem até pedido uma tesoura ali, você recorta para tirar, para deixar a folha lisinha, tá bom? Os lápis que a gente já tem usado, lápis de escrever, lápis de cor, giz de cera, tudo que você tiver para colorir bastante, hoje a gente vai usar bastante isso no final. Régua e tesoura vão ajudar vocês a trabalharem também. Eu vou dar um tempo para você organizar esse material e a gente já começa. Vamos lá então, crianças? Primeiro, vocês lembram o que é uma paisagem? Já contei, acho que para vocês. Paisagem é tudo aquilo até onde a vista alcança, até onde a gente enxerga. Ou, de repente, pode ser um recorte da paisagem, um espaço dessa paisagem que é representado no espaço. Eu trouxe aqui para vocês conhecerem algumas técnicas, algumas formas da gente ver e produzir paisagens, que são bem interessantes, já vai ver que legal que é trabalhar com paisagem. A primeira imagem que eu trouxe para vocês, na verdade, são duas imagens, mas elas são do mesmo lugar e do mesmo artista. Vocês conseguiram perceber isso? Talvez alguma coisa, uma lembrança de cores entre um e outro, mas já dá para ver que o traço, o jeito de pintar ali já foi um pouquinho diferente, não é verdade? O artista que pintou esses dois quadros, o nome dele era Paul Cézanne. E o Paul Cézanne é muito importante na história da arte pelo que ele fez com o uso da cor, o estudo da cor, que é assunto para outras aulas também. Nesse caso aqui, essas duas imagens são a mesma paisagem, pintadas em momentos diferentes e em ângulos diferentes. Vocês conseguiram perceber isso? Dá para de alguma forma perceber? Ali ao fundo vocês estão vendo uma montanha, um morro, na verdade é o Morro Santa Vitória, que era do lugar onde o Cézanne morava. E ele tinha uma fixação por essa paisagem, ele adorava enxergar da janela da casa dele, ou de onde ele saía, da rua da casa dele, ele adorava enxergar essa paisagem, era uma paisagem afetiva. Tanto que ele pintou 60 quadros dessa montanha. Acreditam vocês?
Claro que cada um deles vai tendo as suas variações, nunca um deles vai ser igual ao outro, porque tem o jeito, o humor do dia do artista, tem a temperatura, tem como que o tempo está, a paisagem vai se modificando com o passar do tempo, as plantas crescem, né? Vem o sol, vem a chuva, tudo isso se modifica. Mas era uma paisagem que ele gostava muito, e com esses 60 quadros é como se ele desse a volta, né, nesse morro e nessa montanha e retratasse essa montanha de vários ângulos e criando diferentes paisagens e trabalhando muito a questão da cor. Bem interessante, né? Falando em cor, a gente aqui no Paraná também tinha um artista que era excelente nessa questão da luz e da cor, que a gente vai entender mais pra frente em outras aulas. Eu trouxe aqui um retrato e uma paisagem do mesmo artista, que o nome dele é Alfredo Andersen. O Alfredo Andersen, ele era norueguês, nasceu num país chamado Noruega, mas foi aqui no Brasil que ele se estabeleceu, que ele produziu a arte dele e que ele se transformou em professor de pintura também. Ele teve uma parte muito importante na arte paranaense. Então eu trouxe aqui justamente para vocês compararem um retrato e uma paisagem. Lembram disso? O retrato é retratar pessoas ou animais ou cenas do cotidiano, como foi o que ele fez ali, né? A esposa dele sentada com o cachorrinho no colo. Mas ele retratava também as paisagens, e ele retratando as paisagens, do jeito que ele coloca ali a luz, a cor, a sombra, ele traz pra gente uma lembrança de uma paisagem que hoje em dia já está um pouquinho modificada, né? Ela vai se transformando, a paisagem vai se transformando ao longo do tempo. Mas como vocês vão ver nesse próximo quadro aqui, o Andersen era campeão em retratar o efeito da luz na cor. Olha que lindo esse quadro, né? Parece quase uma fotografia se a gente olha de longe. Quando a gente chega de pertinho, a gente consegue ver a ligeireza das pinceladas dele e a forma como as cores vão trabalhando e se articulando umas com as outras para fazer uma paisagem linda como essa. Essa, inclusive, é uma paisagem que caracteriza a história do Paraná, porque é uma cena do sapeco da erva mate, da tirada da erva mate, que é uma planta típica aqui do Paraná. E vocês já devem ter ouvido falar nas aulas de História e Geografia. Muito bem. Então essas foram as pinturas, a técnica de pintura que eu mostrei para vocês. Mas é claro que dá para fazer em outras técnicas. Eu posso representar uma paisagem também por desenhos. Mas vocês já batendo o olho aí nesses desenhos, já viram que algumas coisas não aparecem tanto quanto na pintura. Por exemplo, nesse primeiro desenho aqui do Paul Klee, que é o nosso conhecido lá das outras aulas. Ele faz o quê? Ele faz aquela linha passear no espaço e ele traz esse desenho aqui da paisagem com umas linhas muito soltas. Ele pega o essencial, porque ele tá ali no momento, ele quer registrar aquela paisagem, ele pega um lápis, pega um papel e tira aquilo que é essencial. Então ele não se preocupou em colocar o céu, nada que a gente, né? Não sabemos se nesse dia estava chovendo, se estava ensolarado, não interessou no desenho, né? Aqui interessa o quê? O formato da igreja, as portas, janelas e tudo mais. No desenho ao lado já é um desenho um pouquinho mais detalhado, feito pelo artista baiano Caribé. Na verdade ele não era baiano, ele era argentino, mas ele se mudou para a Bahia e adotou a Bahia como se fosse a pátria dele. Enfim, e ele gostava muito de mostrar a cultura brasileira ali no que ele conhecia, nesse lugar da Bahia que tinha tanta influência das matrizes africanas quanto das europeias, e foi essa mistura que deu origem a esse cenário bem bonito que ele gostava muito de desenhar. E ele desenhava tanto as pessoas, retratava as pessoas, quanto os lugares que essas pessoas circulavam. E nós temos um desenho belíssimo ali do Caribé também. Também com linhas soltas, linhas mais dinâmicas, não tanto quanto as do Paul Klee. Reparem que quando a gente desenha, cada um de nós tem um tipo de linha, um tipo de traçado. Assim é com a nossa letra também, não é verdade? Ninguém tem a letra igual a do outro, porque é uma parte de nós. O jeito que a gente desenha, o jeito que a gente escreve, tem muito a ver com o que a gente é. Então a gente consegue transformar isso em coisas diferentes. Por isso que o artista nunca é igual ao outro. Bom, trabalhando em desenho, a gente também pode trabalhar também com fotografia. E aí é que a gente tem as imagens mais incríveis de paisagens.
Porque na fotografia é um recurso tecnológico muito interessante, muito intenso, né? A gente pode pegar os detalhes de qualquer momento do dia. Se você tiver uma boa câmera, você consegue pegar o efeito da luz, né? Vocês estão vendo essa linda paisagem aqui, que vocês têm o céu refletido na água. Olha que bonito, né? Uma paisagem ampla ali, né? Só que quando a gente pega uma máquina fotográfica e a gente aponta para uma paisagem, o que a gente acaba fazendo? A gente tem que selecionar um pedaço dessa paisagem. A gente faz um recorte dessa paisagem. Dá pra ver bem nessa primeira imagem ali. Você sabe o que é essa paisagem? Dá pra ver que é uma cachoeira? Mas a gente tá vendo a cachoeira inteira? Não. O fotógrafo que escolheu fazer um recorte dessa paisagem. E ele fez uma composição com o olhar dele, colocando essa árvore no primeiro plano, na frente, a cachoeira atrás, então no segundo plano. E ele criou ali um recorte dessa paisagem. Uma paisagem muito bonita, por sinal, também. A foto ao lado, eu tenho certeza que vocês conhecem essa paisagem, né? Ou já viram em livros ou na TV, que é a paisagem do Museu Oscar Niemeyer, que é muito famosa, é um cartão postal da cidade de Curitiba. E a fotografia tem muito essa questão de mostrar os lugares mais importantes de uma cidade, né? E transformar essa paisagem num ícone, numa coisa conhecida, que as pessoas batem o olho e já sabem o que se trata. Isso é bem interessante na fotografia também. Mas essa questão da fotografia, do desenho, da pintura, foi transformada pelos artistas ao longo do tempo, né? Foi transformada ao longo do tempo. E um artista que eu quero apresentar para vocês hoje é o Amilcar de Castro, que fez justamente essa modificação com essa ideia da paisagem que a gente já vai ver. Ele trabalhou com técnicas diferentes também. Para vocês entenderem o porquê que ele vai aparecer na nossa aula de hoje aqui, ele vai aparecer a partir da paisagem. Só que vai aparecer a partir da paisagem de uma forma diferente. Vamos entender primeiro. Vocês estão vendo ali na tela que ele nasceu numa cidade chamada Paraisópolis, em Minas Gerais. E faleceu em Belo Horizonte, que também fica em Minas Gerais, no ano de 2002. Então ele era mineiro. O estado de Minas Gerais é um estado muito característico aqui do Brasil. Ele tem uma característica geográfica muito interessante. A maioria das cidades, geralmente as cidades mais antigas, lá do tempo do Império, do Brasil colonial, são cidades que foram construídas em regiões montanhosas. Então tem muitos morros e muitos vales naquela região. E as cidades foram se constituindo ali. Quando as pessoas vão chegando nessas cidades, a paisagem que elas encontram, o que é? São diversas casinhas próximas umas às outras, os telhados, né, que vão formando uma textura visual, vão mostrar uma paisagem bem diferente, bem típica. Os artistas gostam muito de representar essas paisagens mineiras, porque realmente é um cenário muito bonito. Para o Amilcar, que transitou da pintura para a escultura, ele foi pegando e foi desenhando também. Essa é uma paisagem que vocês estão vendo ali, que ele priorizou um pouquinho mais o quê? A natureza, uma paisagem mais natural. Então ali vocês estão vendo flores, folhas, plantas, né? Num recorte que ele fez ali de uma paisagem. Mas como ele gostava muito também de desenhar, e o desenho acabava sendo estudo para os trabalhos dele futuros, ele gostava muito de desenhar as paisagens de uma cidade chamada Ouro Preto. E ele tem vários estudos dessa cidade de Ouro Preto, que também é uma cidade de morro. Você pode enxergar a cidade de cima e enxergar várias casinhas e vários telhadinhos. Pois o próprio artista diz que quando ele chegava em Ouro Preto, ele ia e queria desenhar essa cidade, ele falava assim, que ele ia encontrando um triângulozinho ali, outro triângulozinho ali, outro ali, e assim ele ia juntando na paisagem e ele montava uma composição com triângulos, como vocês estão vendo nessa imagem aí. É uma paisagem? É uma paisagem. Ele retirou essa ideia de uma paisagem real, só que na hora de desenhar, ele priorizou alguns elementos e geometrizou outros elementos. Tem muitas formas triangulares ali, vocês estão vendo? E depois, se ele quisesse, ele podia transformar isso em uma pintura, podia transformar em outro objeto. Mas sabe o que ele escolheu para trabalhar?
Ele escolheu a escultura. Ele gostava de trabalhar com chapas de metal e nesse metal ele procurava formas geométricas dentro de outras formas. Ele buscava ver além daquela forma. Então vocês imaginem um quadrado, né? Dentro desse quadrado ele procurava outros espaços, outras formas. E ele trabalhava com a dobra, trabalhava com o recorte e trabalhava com a torção desse material. Ah, mas isso é muito fácil de fazer, imagine. Só que ele fazia com metal, então não é tão fácil assim. Mas olha que interessante o jeito que ele fazia. Aquele estudo com os triângulos e com as formas geométricas lá dos desenhos se transformaram em esculturas, em grandes esculturas que ele traz para paisagem. Na verdade, a escultura dele, o que ele faz? Faz uma intervenção na paisagem, faz um recorte na paisagem também, assim como a fotografia. Se vocês olharem essa primeira imagem aqui, é um círculo e dentro desse círculo, o que ele fez? Ele encontrou uma outra forma. Mas a partir do momento que ele tira essa outra forma e coloca essa outra forma numa outra posição, ele está criando ali um espaço vazio. Um espaço vazio que, dependendo do ângulo que a gente enxerga essa obra, a gente enxerga uma nova paisagem, uma nova possibilidade de enxergar essa paisagem. E ali vocês estão vendo outras imagens do mesmo estilo. Aliás, essas esculturas do Amílcar de Castro, elas são um convite às pessoas a passarem por dentro desses espaços, a enxergar o espaço da paisagem de uma forma diferente, a interagir dessa paisagem, a percorrer esses caminhos dos espaços vazios também. São obras muito interessantes e o artista é um artista muito importante para a arte brasileira contemporânea. Bom, para a gente entender um pouquinho melhor essa questão da linha, do desenho, dessa estilização das formas, a gente vai fazer agora uma atividade. Olá, crianças, tudo bem? Prontos para mais uma atividade? Eu sou a professora Dea e vou acompanhar vocês nessa aventura. Vamos lá? Então, vocês viram que existem várias técnicas para se representar uma paisagem dentro da arte. Tipos de pintura, tipos de desenhos, tipos de gravuras. E hoje nós vamos fazer uma representação de uma paisagem de uma forma bem divertida. É só vocês prestarem bastante atenção que vocês vão ver como é legal essa atividade. Você vai precisar de uma folha qualquer, uma folha sulfite ou a que você tiver aí, seu caderno. Vai dobrar bem certinho ao meio, pontinha com pontinha. Isso aí vocês já estão craques, né? Então vai marcar o meio dessa folha. Agora, você pode destacar daquela forma que eu já ensinei, ou vocês podem pegar a sua tesoura e separar essa folha. Esta folha será dobrada em várias direções. Várias direções, não tem receita. E vocês vão dobrar várias e várias vezes este papel de todas as formas que vocês imaginarem e quiserem. E vocês vão ver que elas vão ter várias formas aqui que surgiram, tá vendo? Então, a partir dessas linhas que vocês fizeram, vocês vão começar a criar uma paisagem, utilizando estas formas que aparecem aqui. Vão imaginar a paisagem e vão colorir. Vamos ver como é que fica?
Gostaram dessa atividade? Agora é só você fazer a sua. Vamos lá? Até a próxima!
Então, crianças, essa atividade foi um desafio, não foi? Mas é bacana porque vocês conseguem começar a pensar em novas possibilidades de desenho. Vocês saem daquele padrão que todo mundo desenha igual, a montanha, o solzinho. Quem sabe a gente constrói uma paisagem um pouquinho mais artística, diferente, mais geometrizada de repente. As formas estão aí para ser usadas, as linhas estão aí para nos ajudar a criar outras coisas. É só a gente querer e prestar atenção no que está à nossa volta.
Eu espero que até a próxima aula vocês apreciem muito a paisagem em volta de vocês, tanto de dentro de casa, quanto pela janela da casa de vocês. Olhem com outros olhos e quem sabe vocês podem fazer aí outras composições. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!